Muito bem. Pastor Marcelo, uma alegria poder estar conversando com o senhor e poder estar aí nesse tempo. Obrigado, irmã Elaine. A alegria é minha, a alegria também de estar com os nossos espectadores, nossos irmãos e irmãs queridos em Jesus Cristo. Então, nós temos desenvolvido essa série de vídeos falando da importância da palavra de Deus e da ação de Deus e das relações de cuidado para diferentes demandas que nós como seres humanos temos. A depressão, lidamos com a culpa, lidamos com o medo e a ira, então, olha que essa ira nos persegue algumas vezes, não é mesmo? Então, as diferentes demandas que temos. Mas, olhando para a vida de Jesus, pastor Marcelo, eu fico percebendo como ele integrou essa humanidade, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, mas ainda assim, como verdadeiro Deus, como ele se mostra vulnerável e pede ajuda e vive relações de ajuda de pessoas que olham para suas demandas e lhe socorrem. Como é que o senhor percebe essa questão de Jesus e as relações de ajuda em torno dele? Elaine, isso é muito bonito na Escritura, porque quando nós somos apresentados ao nosso Salvador, somos apresentados a um próprio modelo de saúde emocional e espiritual. Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, e neste seu aspecto humano, ele se torna para nós um modelo, uma inspiração. Por exemplo, Jesus em nenhum momento se propõe a ser um homem autossuficiente. Pelo contrário, ele veio ao mundo na forma de um bebê. Se Deus assim desejasse, o Salvador poderia ter vindo ao mundo já no tamanho de um homem feito. Mas a escolha é por vir na forma de um bebê, que nos braços de Maria vai ser banhado, trocado, amamentado, carregado, porque incapaz de fazer essas coisas por si mesmo, extremamente dependente de uma jovem mãe, de um jovem pai. E da mesma forma, ao longo da sua vida, Jesus vai demonstrar essa interação de cuidado. Nós podemos nos lembrar dele pedindo água à mulher samaritana. Nós podemos nos lembrar dele pedindo aos apóstolos no Getsêmani: minha alma está triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Nós podemos nos lembrar de Simão Cirineu, carregando a cruz que o nosso Senhor deixa cair ao longo da via dolorosa. Nós podemos nos lembrar daquelas mulheres e homens piedosos tirando o seu corpo do madeiro e levando-o até a sepultura, porque ele não ia fazer esse trajeto sozinho. Então o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito homem, foi um homem que tanto ajudou quanto soube permitir-se ser ajudado. Eu acho que é fantástico que você traz que nesse contexto, quando ele está no Getsêmani, ele não desqualifica uma dor, uma angústia, diante de tudo que ele tem para viver. Ele valida isso dizendo, vai ser difícil. E ele é transparente com os seus discípulos, com os seus amigos. Ele não esconde a sua dor, ele não oculta a sua angústia. O suor que desce como gotas de sangue sobre o chão é testemunhado pelos seus irmãos de fé. E ele gera um movimento de dizer, eu preciso de vocês. Quer dizer, ele, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, precisa, nessa situação de angústia, de amigos mais chegados que irmão, que caminhem com ele juntinho e digam, olha, me sustenta nesse tempo, porque eu estou precisando. Ele faz esse movimento de pedir ajuda. E aí eu me lembro que nós, enquanto líderes, pastores, líderes, muitas vezes nos colocamos em posição de liderança e nos desqualificamos nas nossas necessidades e queremos dizer, ó, eu dou conta e não fazemos o que Jesus fez. E sabe qual é o resultado disso, Elaine? Adoecimento. Adoecimento da liderança, adoecimento daqueles que estão de alguma forma em uma posição de projeção, adoecimento de pastores, e começam a se multiplicar os casos de depressão. Às vezes testemunhamos até com tristeza episódios de suicídio, porque a pessoa que está em uma posição de ajudar, muitas vezes ela se sente segura
porque nessa posição ela não se expõe, ela não é julgada, ela não se torna frágil, e ela não se coloca na outra posição, que é a posição de ser ajudado. A relação de ajuda é uma relação dinâmica, onde em um momento eu posso ser o ajudador, mas no seguinte momento eu posso ser o ajudado e exatamente da pessoa que eu ajudei. Essa interdependência, esta convicção de que nós não nos bastamos, mas que Deus nos colocou neste mundo para ampararmos uns aos outros e sermos socorridos uns pelos outros, é essencial para a nossa saúde emocional, física e espiritual. Precisamos aprender a pedir ajuda e nos deixar ajudar. Dizer, tem horas eu não dou conta. Isso mesmo. Meus limites. Você se lembra, irmã Elaine, daquela parábola linda contada por Jesus, a parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano. E Jesus coloca ali como ajudador um homem que talvez aos olhos do indivíduo assaltado e caído na beira da estrada nem fosse a pessoa ideal para ajudar. Então muitas vezes o Senhor colocará na nossa vida seres humanos frágeis, imperfeitos, limitados, mas que serão usados como uma manifestação da sua providência. E nós precisaremos ter a humildade e a coragem para receber essa ajuda e colocar a nossa alma ferida, machucada, nas mãos desta pessoa e dizer, estou precisando, cuide de mim. Acho que é fantástica essa perspectiva de que quando eu quero viver uma relação de ajuda, ou preciso pedir ajuda, muitas vezes eu preciso de um espaço profissional, psicoterapia, preciso de médico, preciso de psiquiatra, preciso de um espaço de uma pessoa mais preparada para alguma área de ajuda que eu preciso. Mas eu penso que é interessante também a gente pensar na relação de ajuda intencional, que nós devemos buscar e contínua. São relacionamentos de discipulado, de mentoria, de pastoreio, de cuidado, mas intencionais. Pessoas com quem a gente desenvolve um relacionamento de confiança e que a gente pode ir trazendo essas demandas. Espaços onde eu vou conseguindo exercer essa transparência, de trazer angústia, de trazer dor, ou áreas que simplesmente quero crescer. Mas, voltando então para a fala do bom samaritano, Sim. Aí eu penso, às vezes a gente quer que seja uma pessoa, poxa, mas para caminhar comigo para uma relação de ajuda tem que ser uma pessoa super top, com as formação, que tem aquilo. E na verdade, no bom samaritano, a gente também vê que se eu tenho uma pessoa que caminha comigo, está comprometida com o Pai, para que eu viva o propósito de Deus para a minha vida e quer me ver crescer, é essa pessoa que eu posso caminhar com ela. Então são pessoas que também vão ter limitações, que também vão ter suas dores. Então há uma troca. Eu cuido e eu sou cuidado. Então não tem uma pessoa perfeita ou top para uma relação de cuidado. O que nós temos que ter são pessoas comprometidas em cuidar de mim, eu comprometido em cuidar dela e o compromisso de caminhar junto. Aquele samaritano, claro que faz. Aquele samaritano, na história contada por Jesus, foi um instrumento usado por Deus para a restauração da vida do homem caído. Nós poderíamos dizer que ele foi a resposta às orações daquele homem caído. Mas será que aquele homem identificaria de pronto, na figura do samaritano, a resposta às suas orações? Talvez ele dissesse, caído à beira da estrada, mas Senhor, não tinha uma outra pessoa para o Senhor enviar em meu socorro? Já que os judeus e os samaritanos tinham aquela rixa, a gente conhece a história. Muitas vezes ficamos no aguardo de que Deus, no estalar de dedos, mude a nossa situação, ou se Ele quiser utilizar um ser humano, mas que seja aquele ser humano extremamente qualificado, admirado, e Deus pode usar alguém tão simples, na sua sinceridade, para nos resgatar, nos ajudar, nos fortalecer. Então, essas duas coisas que nós estamos conversando, o pastor Marcial Aguiar é autor do livro Cura pela Palavra, e tem trazido essa perspectiva bíblica da cura de Deus, o que a palavra de Deus traz de cura para a nossa vida em algumas áreas específicas. Então, essa coisa da importância de um Deus que tem palavra de poder para fazer nova todas as coisas em nossa vida, mas ao mesmo tempo que nos coloca no contexto de relacionamentos de igreja, de contexto de pessoas,
que são parceiros de Deus nesse processo de cura, de ajuda, de edificação em nossa vida, né? Como isso é fantástico. A palavra do Senhor é extremamente terapêutica. O Salmo 107, versículo 20 diz: Deus enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os do que lhes era mortal. A ideia, a imagem deste Deus que cura através da sua palavra. Mas o mesmo Deus que cura usando a sua palavra, cura usando os nossos irmãos de fé. O complexo de super-homem é que eu acho que nos leva a ser menos humanos e menos sadios. A ideia de que homem não chora, crente não sofre, uma mulher de fé nunca vai ter depressão. Esses conceitos equivocados fazem com que nós nos coloquemos num solo tão escorregadio de adoecimento e de queda. E Jesus nunca se permitiu ser atraído para este solo, ao reconhecer a sua fragilidade enquanto homem. E enquanto homem, a Bíblia diz que ele teve cansaço, que ele teve sede, que ele sentiu solidão. Se deixou servir pela mulher no poço depois de cansado, que os discípulos vão para a cidade buscar comida. Se deixa servir. Ele não acompanha os discípulos, porque a Bíblia diz que ele estava muito cansado. E ao mesmo tempo ele pede água à samaritana porque estava sedento. Então esse é o nosso Salvador. O nosso Salvador é alguém que nos ensina como viver de uma maneira sadia, amorosa, interdependente. E eu diria libertador ouvir isso, porque nós precisamos, de novo, sempre olharmos para a palavra de Deus, para a referência de Jesus para a nossa vida. E podemos também nos acolher em nossas limitações, no que nós damos conta, e dizer, são minhas necessidades, validá-las, buscar nas relações de ajuda, resolver minhas questões. Como isso é libertador? Daí a importância da igreja, em uma época tão individualista como essa em que nós vivemos. Alguns até dizem, eu não preciso de uma igreja para ser um cristão. Mas olha a importância da igreja, olha a importância do seu companheiro de fé, do seu companheiro de caminhada. E como é importante também que a igreja ou instituições de auxílio à igreja proporcionem momentos, grupos, programas que viabilizem, que potencializem essa capacidade que nós temos de oferecer suporte uns aos outros. Muito bem. Muito obrigada, pastor Marcelo. Muito boa a nossa conversa e queremos continuar sendo aí instrumentos de Deus na vida de pessoas, mas também deixando que outras pessoas sejam instrumentos de Deus na nossa vida e seguimos juntos. Irmã Elaine, eu é que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos pela atenção e que o Senhor nos abençoe grandemente. Okay. Um grande abraço, pessoal.